O coração de Helena batia descompassado enquanto observava de longe, escondida atrás de uma mulher corpulenta. Suas mãos tremiam e a boca estava seca. Ali, a poucos metros, perto dos armários de bagagem da estação, estava Dona Neuza. Sua sogra sorria de um jeito que ela nunca tinha visto antes, um sorriso radiante, quase juvenil. O que ela estaria fazendo ali? Por que não tinha contado nada? Helena sentiu um frio percorrer a espinha. As palavras da cartomante ecoavam em sua mente como um aviso sombrio. Você descobrirá um segredo terrível. Ela queria se levantar, ir até lá, perguntar, mas algo a mantinha paralisada naquele banco. E então ele apareceu. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Antes de começarmos esta história que vai mexer com suas emoções, deixe-me fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Se ainda não é, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. E conte aqui nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoramos saber onde estão nossos ouvintes. Agora, prepare-se para uma história de traição, segredos e uma reviravolta que ninguém esperava. Vamos começar. Tortas quentinhas acabadas de sair do forno. A confeitaria ainda exalava aquele aroma irresistível de produtos recém-assados que fazia qualquer um salivar. Helena não resistiu. Ela abriu o saco de papel e mordeu uma das tortas com prazer, saboreando cada pedaço, enquanto caminhava pela calçada movimentada do centro da cidade. De repente, sentiu um olhar fixo sobre si. Helena engasgou. Ao abaixar os olhos, viu um menino de uns 2 anos e meio sentado na grama, bem aos pés de uma árvore. Ele a observava com aqueles olhos grandes e tristes, que pareciam pedir algo em silêncio. Ao lado dele, uma jovem de pernas cruzadas, coberta por uma longa saia florida. Devia ser a mãe, pensou Helena. O que mais impressionou Helena foi o desespero que via nos olhos daquela jovem cigana e de seu filho. Sem saber bem por quê, sentiu uma pena profunda deles. Aproximou-se e, sorrindo, estendeu ao menino as 2 tortas que ainda restavam no saco. Pode comer, disse ela com ternura. São muito gostosas. Então voltou-se para a mãe, que não devia ter mais que 19 ou 20 anos. Você está bem? A jovem cigana nem sequer olhou para ela. Estava absorta em seus próprios pensamentos, com o olhar perdido no horizonte. Helena observou o menino devorar as tortas com alegria e já ia seguir seu caminho quando, a cerca de 7 metros de distância, ouviu uma voz alta e imperativa vindo de trás. Não vá embora! Volte aqui! Helena se virou curiosa e voltou até onde estava a mãe com a criança. Você é boa, você é gentil, mas vive uma mentira, disse a cigana com um olhar penetrante, seus olhos negros fixos nos de Helena. Chegou a hora de você saber a verdade. Você vai para a estação? Sim, respondeu Helena, surpresa. Vou encontrar minha amiga no trem que chega daqui a pouco. Ela mal tinha terminado de falar quando a cigana ergueu a mão num gesto de comando, silenciando-a. Você está indo para a estação errada, disse a cigana com voz firme. Você só vai encontrar sua amiga daqui a 2 horas, mas primeiro precisa ir a outra estação, a estação central, ao sul. Vá para lá agora mesmo, depressa, e descobrirá um segredo terrível. Esse segredo vai perturbá-la muito, mas você não merece ser enganada por toda a sua vida. Vá imediatamente para a estação sul. Helena ficou sem saber o que fazer. Ela nunca tinha lidado com ciganas, mas sempre achou que era melhor evitá-las. Nunca se sabe o que esperar. A cigana pareceu ler seus pensamentos, sorriu e disse: Vá ver primeiro e depois tire suas conclusões. Mas lembre-se, se quiser saber a verdade, não fale com ninguém e não pergunte nada. Hoje você verá apenas uma pequena parte do segredo. Hoje você apenas tocará nisso, mas o mais terrível e desagradável você só descobrirá se tiver paciência. Vá depressa. E obrigada pelas tortas. Helena não se reconheceu. Ela, uma mulher de 40 anos bem-sucedida, autoconfiante e totalmente livre de superstições, de repente hesitou.
Deveria acreditar na cigana ou não? Ela estaria dizendo a verdade ou inventando? Mas a jovem cigana nem sequer tinha mencionado dinheiro. Então não estava falando por interesse financeiro, mas por algum outro motivo. Talvez fosse a maneira dela de agradecer pelas tortas. Nada mais inteligente veio à mente de Helena. Para acabar com as dúvidas, decidiu ir para a estação central. O trem da amiga só chegaria daqui a 2 horas. Havia tempo suficiente para ir até lá, ficar uns 20 ou 30 minutos e voltar com calma. Helena apressou-se rumo à estação sul. Só quando se aproximava da estação é que percebeu que não tinha perguntado à cigana o que ou quem deveria procurar. Afinal, a estação central era enorme. Ela poderia circular por lá durante meia hora inteira. Mas será que teria tempo de ver aquilo de que a cigana estava falando? Helena já estava dentro da estação. Caminhou sem pressa pelo enorme edifício, observando lentamente as pessoas sentadas nos bancos, passageiros apressados carregando malas enormes, um grupo de meninas jovens rindo alto e mastigando salgadinhos de padaria. Já tinha passado por mais da metade do prédio, mas não notou nada de extraordinário. À frente, havia várias fileiras de armários de armazenamento automático. Havia pouquíssimas pessoas ali. Helena achou que era hora de voltar. No último instante, viu perto dos armários sua sogra, Dona Neuza. Foi tão inesperado que o primeiro impulso de Helena foi aproximar-se, cumprimentá-la e perguntar o que estava fazendo ali. Mas naquele exato momento lembrou-se de que a cigana havia ordenado expressamente que não falasse com ninguém. Tentando passar despercebida, Helena sentou-se ao lado de uma mulher muito gordinha, na esperança de que suas curvas a escondessem dos olhos da sogra. Começou a observar sua parente. No fundo tinha certeza de que estava ali esperando alguém ou se despedindo de alguém. Olhava cada vez mais para Dona Neuza. Quanto mais clara ficava a situação, mais feliz parecia estar a aposentada com alguma coisa. Ela irradiava felicidade. Parecia até que tinha rejuvenescido e ficado mais bonita. Helena olhou para a sogra com curiosidade. Será que tinha vindo a um encontro? Olhou para o relógio. Mais 15 minutos e teria que ir encontrar a amiga. E de repente levou um choque. Rafael, marido de Helena, aproximou-se de Dona Neuza. Foi muito inesperado porque Rafael tinha partido em viagem de negócios 2 dias atrás e só deveria retornar depois de amanhã. Helena tinha falado com ele por videochamada naquela manhã e ele não disse uma palavra sobre voltar mais cedo. Helena tinha um forte desejo de ir até eles e descobrir tudo, mas lembrou-se novamente daqueles olhos severos da cigana que avisou que, se falasse com alguém, nunca saberia a verdade. Helena decidiu ser paciente, mas por enquanto continuou a observar a sogra e o marido. Notou que Rafael trouxe uma enorme mala vermelha e a sogra abriu um dos armários onde já havia algumas coisas. Rafael enfiou a mala lá dentro e eles, conversando alegremente, foram em direção à saída. Alguns minutos depois, Helena correu para a outra estação para encontrar a amiga. Restava muito pouco tempo. De repente, seu telefone tocou. Helena! Ela ouviu a voz alegre de sua amiga Juliana do outro lado da linha. Nosso trem vai chegar à estação em 40 minutos. Você pode me encontrar? Claro, Ju. Não se preocupe. Estarei lá pontualmente. Helena teve que pegar um táxi. Ela não queria se atrasar. Juliana vinha de longe, provavelmente estava cansada. Não seria legal fazê-la esperar. Menos de 1 hora depois, as amigas se encontraram na plataforma da estação. Não se viam há 15 anos. O encontro foi caloroso, sincero e muito efusivo. Juliana, abraçando a amiga, riu em silêncio. Onde está seu manequim 44? Eu tinha certeza de que você seria magra a vida toda como sua mãe. Juliana respondeu com uma risada alegre. Minha mãe só teve uma filha e eu tive 3. Engordei 5 quilos em cada gravidez, além da idade. Aos 40 anos eu tinha esquecido o manequim 44 há muito tempo. Agora uso 56. Bem, isso é maravilhoso. O rosto de Juliana era radiante. Afinal, como diz o ditado, pessoa boa é aquela que sorri muito. Rindo e conversando, as amigas se aproximaram do ponto de táxi. Colocaram no porta-malas a pequena mala e a bolsa de viagem de Juliana.
e foram para a casa de Helena, que estava tão absorta no encontro com a amiga que por um tempo se esqueceu completamente do marido, da sogra e da cigana. Helena e Juliana se conheciam desde a infância. Juliana morava no mesmo prédio que a família de Helena. As meninas frequentavam a mesma classe e eram amigas desde a escola. Depois, ambas se formaram em instituições diferentes e, aos 23 anos, Juliana se casou. Seu marido a levou para outra cidade e o coração de Helena ficou dividido entre dois admiradores por muito tempo. Rafael tinha a mesma idade que Helena e a cortejava desde o 2º ano da faculdade. Era um rapaz bem-humorado e sociável que estudava para ser cirurgião. Os professores o consideravam talentoso, mas extremamente preguiçoso e irresponsável. Helena compartilhava da mesma opinião, mas, ao contrário dos professores, alimentava a esperança de que, se Rafael tivesse uma mulher sábia ao seu lado, seria capaz de orientá-lo na direção certa. E ele não apenas faria uma carreira brilhante em cirurgia, mas também se dedicaria ao trabalho científico. O segundo admirador de Helena desde a juventude foi Marcelo. Ele era 3 anos mais velho que Helena. Se não fosse por sua profissão, ela o teria escolhido sem hesitar. Marcelo frequentou uma escola militar e planejava seguir os passos do pai. Ele era militar de carreira e faleceu em uma zona de conflito quando Marcelo completou 18 anos. O rapaz não queria ouvir falar de nenhuma outra profissão. Seu pai era seu ídolo, um modelo de coragem, e ele não poderia trair sua causa. Helena temia que, se unisse sua vida à de Marcelo, teria que vagar com ele por muito tempo, de quartel em quartel. E se tivesse muito azar, poderia ficar viúva muito cedo, como a mãe de Marcelo. Essas perspectivas assustaram Helena, e ela gradualmente começou a se distanciar de Marcelo e a se aproximar de Rafael. Quando tinha 25 anos, casou-se com o cirurgião. Foi então que viram Juliana pela última vez. O marido dela a deixou ir ao casamento da melhor amiga. Helena e Rafael não tiveram filhos, então, com o tempo, Helena ficou completamente absorta em seus negócios. Ela era empresária e possuía 3 ateliês que produziam roupas femininas e artigos têxteis para o lar. Os ateliês ficavam em diferentes partes da cidade, então levava muito tempo para verificar o trabalho de todos. A exigente Helena tentava fazer isso todos os dias. O negócio de Helena dava um bom lucro, então Rafael nunca precisou trabalhar muito. Após se formar em medicina, trabalhou como cirurgião por apenas 6 meses. Rapidamente percebeu a enorme responsabilidade que recai sobre as pessoas dessa profissão e embarcou em uma busca criativa. Depois de abandonar a medicina, Rafael mudou 12 vezes de emprego, trabalhou em diversos lugares, mas nunca ficou muito tempo em nenhum e uma carreira séria estava fora de questão. Entre as buscas, Rafael sempre estava em crise e ficava longos períodos sem trabalhar. Em geral, Helena encarou a situação com calma. Enquanto o marido estava em período de transição entre o emprego antigo e o novo, ela ficava completamente imersa nos negócios e ele assumia a limpeza de seu aconchegante apartamento de 3 cômodos, comprado com o dinheiro que Helena ganhou, e cozinhava. Todos estavam felizes. Todos exceto Dona Neuza, a mãe de Rafael. A sogra tinha muitas queixas sobre Helena. Estava muito infeliz porque o casal não tinha filhos. Acreditava que a culpa era de Helena, embora os médicos garantissem que ela estava com boa saúde, assim como Rafael. Os médicos simplesmente não insistiam mais, acreditando que a gravidez acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde. Mas a ausência de filhos não era a única queixa de Dona Neuza sobre sua gentil e dócil nora. Certo dia, a paciência da sogra se esgotou e ela declarou na cara de Helena: "A culpa é sua por Rafael não ter se tornado um cirurgião excepcional. Você se lembra de como os professores o elogiavam na faculdade? Ele demonstrava tanto potencial e você pisoteou o talento dele. Você deveria tê-lo lembrado constantemente de que ele poderia se tornar uma referência. Você deveria tê-lo inspirado e feito de tudo para mantê-lo na cirurgia. Mas você não fez nada quando ele decidiu interromper sua carreira médica. Era mais importante para você seu próprio negócio e você não se importava com seu marido."
Helena sempre recebia esses ataques da sogra com calma. Entendia que Dona Neuza estava muito preocupada com o filho. Mas Rafael não só não era um grande cirurgião, ele não tinha realizado nada na vida, nem sequer adquirido uma especialidade que lhe permitisse obter um sustento estável. Um dia, Helena tentou fazer dele seu gerente e encontrar um emprego para ele em sua empresa. Confiou-lhe a gestão de um de seus 3 ateliês, explicou detalhadamente para o marido o que ele deveria fazer. Mas depois de 1 mês e meio, Rafael pediu para ser exonerado do cargo. Trabalhar como subordinado da esposa parecia muito difícil e ingrato. Desde então, Helena não deu nenhum conselho a Rafael. Ele mesmo procurava novos empregos. Seu último emprego era relacionado com viagens. O marido explicou a Helena que tinha conseguido um emprego numa agência de turismo e estava sendo enviado para explorar novas rotas para passeios a pé que seu empregador organizava em diferentes partes do país. O trabalho não era difícil. Percorrer o trajeto a pé, tirar fotos e enviar um relatório fotográfico para o empregador. Deveria estar em uma dessas viagens naquele momento. Quando Helena levou Juliana para casa, não encontraram Rafael lá. Helena ficou até contente por poder conversar a sós com a amiga. Helena, só vou ficar algumas horas aqui, disse Juliana com pesar. Tenho que pegar um trem às 11 da noite para o sul. Vou para um resort. Bom, pelo menos passaremos meio-dia juntas, disse ela com um sorriso, olhando para a amiga. Você não tem ligado ultimamente. Fala aos trancos e barrancos, e eu sinto tanta falta de você. Helena, não tenho tempo para conversar, suspirou a convidada. 3 filhos, escola e creche, trabalho, casa. Desde que me divorciei do meu marido, tudo recai sobre mim. Ju, eu ainda não entendo por que você e o Diego terminaram. Ele parecia ser um cara sério. Ele te amava. Ele me traiu, respondeu a amiga, escondendo os olhos. Não vamos falar dele, não gosto de me lembrar disso. É melhor me contar como estão as coisas entre você e Rafael. Estamos todos na mesma, sorriu Helena. Estou trabalhando muito. Meu marido está se descobrindo, mudando de emprego o tempo todo. Minha sogra me culpa por todos os pecados, e assim vivemos. Mas já me acostumei e não me queixo do meu destino. Cada um vive como merece. Essas últimas palavras realmente surpreenderam Juliana. Ela sempre acreditou que sua amiga merecia ser feliz, mas apesar de sua aparência radiante, apartamento bonito e negócio de sucesso, Helena, segundo Juliana, não parecia nada feliz. Era evidente que sentia muita falta de amor. Não entendo por que você precisa do Rafael, disse Juliana com pesar. Você é tão bonita e bem-sucedida, já deveria ter encontrado há muito tempo um homem normal e amoroso. E você se envolveu com alguém que não faz nada. Ju, pensei muito sobre isso, admitiu Helena. Houve uma época em que eu queria me divorciar dele e então pensei, quem vai me querer? E se eu for infértil, afinal? Rafael não parece muito preocupado com o fato de não termos filhos. Por isso, decidi não me divorciar. E não estou preocupada com dinheiro. Meus rendimentos cobrem perfeitamente minhas despesas. E meu marido sempre ganhou centavos e ficava com tudo para si. Ok, chega de falar de mim, me fale dos seus filhos. Juliana sorriu. Deixei-os com a avó. Vou fazer um tratamento por enquanto. Helena, você não imagina como tenho filhos maravilhosos. O mais velho tem 15 anos e é um excelente aluno. Estuda programação, já participou de competições representando a escola várias vezes. Ganhou o primeiro lugar 3 vezes. O do meio, de 11 anos, também é inteligente. E minha filha tem apenas 3 anos. Minha princesa amada. Os olhos de Juliana brilharam de felicidade quando falava das crianças. Cada palavra que ela dizia ecoava com dor na alma de Helena. Fui privada dessa felicidade. Ju, você poderia ao menos me mostrar algumas fotos? Perguntou Helena. Helena, não se ofenda, respondeu Juliana, olhando firmemente para a amiga. Mas não tiro fotos de propósito. Tenho muito medo de mal-olhado. As pessoas são tão invejosas e maldosas hoje em dia, mas meus filhos são perfeitos, lindos, alegres, animados e sorridentes.
Não quero mostrá-los a estranhos. Mostraria a você, mas já aviso. Não há fotos. As amigas sentaram-se à mesa e conversaram longamente sobre tudo. Juliana olhou para o relógio. Já eram 9 da noite. Seu trem só partiria em 2 horas. Partiremos em meia hora, disse Helena. Sinto muito que você só tenha vindo me ver por meio-dia. Talvez na volta você pudesse dar uma passada e ficar 1 ou 2 dias? Ah, Ju. Helena, eu adoraria, mas infelizmente não posso. Preciso voltar para as crianças o mais rápido possível. Estou com muita saudade deles. De repente, o telefone tocou. Era a sogra. Helena! A voz fraca de Dona Neuza soou pelo telefone. Meu coração está apertado, está doendo há meia hora e está ficando cada vez pior. Estou com muito medo de ficar sozinha em casa. Talvez você pudesse vir e ficar comigo um pouco. Sim, Dona Neuza, estou a caminho, espere. Helena desligou o telefone. Ju, me desculpe. Minha sogra não está se sentindo bem. Ela tem tido alguns problemas cardíacos ultimamente. Vou te deixar na estação e depois vou vê-la. Você está ofendida? Ah, qual é? Eu entendo tudo. Juliana levantou-se de um salto e correu para suas coisas. Mande um abraço para ela da minha parte. Alguns minutos depois, um táxi levou as mulheres às pressas para a estação. Lá, elas se despediram rapidamente e Helena foi para a casa da sogra. Dona Neuza estava muito pálida. Estava deitada no sofá da sala. Ao lado dela, havia comprimidos sobre a mesa e o apartamento cheirava fortemente a remédio para o coração. Só quando se viu no apartamento da sogra, Helena lembrou-se de ter visto o marido ao lado dela na estação central durante o dia. Não perguntou nada, mas depois de ficar sentada no sofá por um tempo, enquanto a dor passava, foi até a cozinha para pôr a chaleira no fogo. Também percorreu todos os quartos para ver se encontrava algum vestígio de Rafael. Mas não. Tudo no apartamento estava como de costume. Voltou para perto da sogra e sentou-se ao lado dela. Dona Neuza, Rafael ligou hoje de manhã. Conversamos um pouco e ele disse que estava bem e que voltaria depois de amanhã. Sim, eu gostaria que acontecesse mais cedo, disse a sogra com um tom de lamento. Se não receio não viver para ver. Não exagere, sorriu a nora. Você só está se sentindo um pouco indisposta. Vai passar logo. Vamos até a cozinha, tomar um chá, e já que estamos aqui vou te contar sobre a Juliana. Aliás, ela mandou lembranças. Bem, me diga. A sogra se animou. Como ela está? Como estão as coisas com ela? Juliana é muito realizada, disse Helena com um toque de inveja. Ela vive para o próprio prazer. Estou apenas pensando como tudo está indo bem para ela, embora não se prive de nada. Trabalha como professora em um jardim de infância e de alguma forma consegue viver com esse dinheiro. E parece estar bem vestida, e foi para um resort. Me disse que tem filhos ótimos, está tão feliz com eles que nem pensa no marido. Faz tudo sozinha. Fico impressionada com a forma como ela consegue. E fico me perguntando como consegue viver apenas com o salário e o auxílio. Não se ofenda, disse Dona Neuza de repente, mas Juliana sempre me agradou mais do que você. Eu disse isso ao meu filho naquela época, quando ele estudava na faculdade e começou a namorar você, para que ele desse atenção à namorada. E Rafael continuava repetindo que te amava e não precisava de mais ninguém. E descobri que não estava enganada. Tudo está bem com Juliana e ela está feliz. Sim, confirmou Helena. Aparentemente ela está muito feliz. Acho que se quisesse se casar encontraria um homem facilmente. Ela é tão carinhosa, acolhedora, alegre. Encantará a todos. Meia hora depois, Dona Neuza finalmente recobrou os sentidos e Helena começou a se preparar para ir embora. Ainda terei tempo de chegar à estação, caso contrário, Juliana e eu não teríamos nos despedido de verdade. Eu estava com pressa para chegar até você. Do que você está falando, Helena? A sogra se ofendeu. E se eu ficar doente de novo? Pelo menos fique comigo por mais meia hora e sua Juliana já estará sentada no trem. Helena suspirou, mas não discutiu. Já passava da meia-noite quando ela pegou um táxi e chegou em casa. Mal conseguiu chegar ao travesseiro e adormeceu imediatamente. O dia tinha sido muito incomum
e ela estava exausta. Na manhã seguinte, Helena tinha planos de visitar seus ateliês. Ela não aparecia em nenhum deles há 2 dias e queria que seus subordinados não relaxassem sem supervisão, mas não conseguia se concentrar no trabalho. Depois de se despedir de Juliana, a mulher rapidamente se esqueceu da amiga. Estava cheia de outras preocupações, mas a cigana, com sua profecia incompreensível e assustadora, não saía da cabeça. De repente, Helena duvidou que o segredo do qual a cigana falava estivesse conectado com sua sogra e marido, que ela viu nos armários na estação central. E se a cigana cartomante quisesse dizer algo completamente diferente? Talvez Helena estivesse se concentrando na coisa errada. Somente a própria cigana poderia dissipar essas dúvidas. Então Helena decidiu que era necessário, na primeira oportunidade, ir ao lugar onde a conheceram pela primeira vez. De repente, a jovem com uma criança costumava estar lá, mas ela temia que hoje a cartomante não estivesse. E logo na manhã seguinte, Rafael voltou para casa. Helena não disse uma palavra sobre tê-lo visto com Dona Neuza na estação. Como foi a viagem? Perguntou ela calmamente, aceitando um modesto buquê de flores do marido. Nada de especial, apenas uma viagem de rotina, respondeu Rafael com tranquilidade. Por que você está tão séria? Tem algum problema? Não tenho problemas, respondeu a mulher com firmeza e mistério, olhando fixamente nos olhos do homem. Helena não conseguia acreditar que seu marido guardasse um segredo tão sério dela. A mulher sentia como se soubesse tudo sobre ele, até mesmo o que ele próprio não sabia. Mas o fato de Rafael ter teimosamente escondido o dia do seu retorno de viagem deixou Helena nervosa. Ela queria entender o mais rápido possível o que estava acontecendo. Por que seu marido e a sogra simplesmente não lhe contaram que Rafael havia retornado mais cedo? Ou talvez ele mesmo nem tenha ido em uma viagem? Bem, poderiam ter dito isso a ela honestamente. Helena não via nada de errado nisso. Todos os dias antes do trabalho, ela parava no lugar onde conheceu a cartomante, mas só a viu no 4º dia. A cigana reconheceu imediatamente a mulher e sorriu levemente para ela. "O que? Você ainda não consegue descobrir o que está acontecendo?" perguntou a vidente. "Não apresse as coisas. Você descobrirá tudo quando estiver pronta para mudanças em sua vida. Então você não sentirá nenhuma dor. Isso acontecerá rapidamente, dentro de 1 mês. Então você não terá que esperar muito. Não tenha pressa. Resolva seus negócios. Você parecia querer abrir outro ateliê perto de casa. Já está na hora. Em 1 mês, tudo que está em segredo será revelado a você. Tenha paciência." Helena olhou atentamente para a cigana. "Responda-me uma pergunta. Estou certa ao entender que esse segredo está ligado ao meu marido?" A cigana assentiu levemente. "Ele está me traindo?" perguntou Helena. Ela achou que essa era a pior coisa que poderia acontecer em sua vida. Mas a cigana apenas sorriu tristemente. "Quem dera fosse só isso", suspirou ela. "É muito mais sério do que isso, mas não vale a pena apressar-se e fazer-lhe perguntas. Apenas espere." Helena compreendeu que, enquanto não soubesse toda a verdade, não encontraria a paz. Ela tentou não demonstrar ao marido que algo a estava incomodando e ficou aliviada quando, naquela noite, durante o jantar, Rafael anunciou que viajaria a negócios no dia seguinte. "Nem sequer passou 1 semana desde que você voltou da sua última viagem. Você não tem ninguém para mandar?" perguntou ela surpresa. "Está tudo bem", assegurou Rafael. "Enquanto houver trabalho, você precisa ganhar dinheiro." "Aliás, você poderia me dar um pouco mais? Eu queria comprar bermuda leve, um chapéu. Vou viajar para o sul." "Mas você tem procuração para minha conta bancária", lembrou a esposa. "Tire o quanto precisar." "Você é minha querida", disse o marido, levantando-se da mesa e dando um beijo na bochecha da mulher. "Obrigado pelo jantar. Vou arrumar minha mala. Partirei cedo amanhã de manhã." Helena notou que, ultimamente, começou a observar e ouvir o marido com mais atenção. Parecia-lhe que, durante o jantar, ele se comportava de forma anormal. Sorria muito fora de lugar, era excepcionalmente educado e gentil. Uma suspeita ruim atormentava a mulher, mas ela não conseguia entender exatamente
o que a estava incomodando tanto. E de repente um pensamento maravilhoso lhe veio à mente. Amanhã, quando meu marido não estiver em casa, vou vasculhar minuciosamente o notebook dele. Talvez encontre algo interessante. E se não encontrar, tentarei conversar com cuidado com a sogra. Talvez ela deixe escapar alguma coisa sem querer. Rafael viajou a negócios por 2 semanas. Essa foi a primeira vez que ele ficou tanto tempo longe de casa. Helena decidiu não perder tempo. Ela não foi trabalhar, mas sentou-se imediatamente ao notebook do marido e depois de uns 10 minutos deparou-se com uma pasta com o título ameaçador: Se algo me acontecer. A julgar pela data, esta pasta foi criada há 14 anos. Helena abriu imediatamente. Havia vários links para armazenamento em nuvem e várias cópias de mensagens. Ou melhor, nem eram mensagens, mas sim anotações em 1 ou 2 frases. A primeira nota dizia: Sujeito inútil, deixe minha esposa em paz, senão... A próxima mensagem foi escrita alguns anos depois. Você estava de joelhos, jurando que tudo aquilo era passado. Tente simplesmente aparecer na vida da minha família. E a última nota foi escrita há pouco mais de 3 anos. Dizia: Não pense que pode construir a felicidade em cima de engano e mentiras. Você venceu, estou indo embora, mas seus problemas estão apenas começando. Você verá como tudo termina. Depois de ler tudo isso, Helena só entendeu uma coisa. Durante muitos anos houve uma mulher na vida de seu marido, e a mulher era casada. O marido dessa senhora tentou, sem sucesso, salvar a família, mas parece que se separou de sua esposa. E isso significava que agora essa mulher e Rafael poderiam ter um relacionamento feliz. Simplesmente não fazia sentido. Helena tentou acessar o armazenamento em nuvem do marido, mas não conseguiu. Certamente havia respostas para todas as perguntas que a preocupavam. Helena não teve outra escolha senão seguir o conselho da cigana e começar a abrir seu quarto ateliê. Os documentos necessários estavam prontos, e na manhã seguinte, ela foi ao gabinete da prefeitura para resolver as questões relativas ao aluguel do imóvel no prédio comercial. Helena caminhava pelo longo corredor da prefeitura quando ouviu alguém chamando: Helena! Virou-se e viu um homem bonito e atlético, com alguns fios de cabelo meio grisalhos, que a olhava encantado. Havia algo muito familiar em sua aparência, mas a mulher não conseguia se lembrar de quem era. O homem se aproximou muito dela. Helena, é você mesma? Você não me reconhece? Mas eu te reconheceria em qualquer multidão e em qualquer disfarce. Você se tornou tão bela. Helena o reconheceu pelo seu olhar extasiado. Só uma pessoa a olhava daquele jeito: Marcelo. Mas já fazia tanto tempo que ela já havia se esquecido de seu devotado admirador que modestamente se afastou quando, há 15 anos, ela anunciou a ele que amava Rafael e que iria se casar com ele. Marcelo, disse Helena, admirada. Eu jamais teria te reconhecido. Você mudou tanto, amadureceu tanto. Você parece muito respeitável. Marcelo riu alegremente. Vamos lá, me diga a verdade. Envelheceu, ficou feio, mas para um homem isso não é assustador. O que você está fazendo aqui? Tenho negócios aqui, respondeu a mulher. Daqui a 7 minutos o chefe do departamento de aluguel deve me atender. Marcelo, tenho um café no andar de baixo. Vamos nos encontrar daqui a meia hora para conversar. Preciso ir agora. Helena logo ficou livre. Recebeu permissão para alugar o imóvel que solicitou e uma data foi marcada para a assinatura do contrato. A mulher foi até o café. Ficou muito feliz em conhecer Marcelo. Ao lado desse homem, ela sempre se sentiu como uma menininha amada, por quem todos estavam dispostos a fazer tudo. Seu marido, Rafael, nunca lhe causou uma sensação tão forte. Descendo até o café, Helena imediatamente viu Marcelo. Ele sentou-se à mesa e esperou por ela. Então você já resolveu seus problemas? Perguntou Marcelo, ajudando-a a se sentar à mesa. Se precisar de alguma ajuda, venha cá. Tenho muitos amigos aqui. Então me conte como você está, como está sua família. Helena viu como Marcelo estava sinceramente feliz com o encontro, com que amor ele a olhava, e o coração dela se derreteu.
Ninguém a olhava com tanta sinceridade, com tanto amor e tanta alegria havia tanto tempo. Ela falou brevemente sobre o marido, sobre sua carreira fracassada como cirurgião, sobre sua busca eterna por si mesmo, sobre seu negócio de sucesso. Ela sentia que estava falando sobre sua vida de forma alegre e enérgica, tentando transmitir ao interlocutor que estava tudo bem com ela e que estava feliz e satisfeita com seu destino. Mas a julgar pelo desaparecimento do sorriso de Marcelo e pela tristeza que apareceu em seu olhar, o homem compreendeu perfeitamente que Helena estava mantendo muita coisa em silêncio. Ele não tinha a intenção de sondar a alma dela, e quando ela terminou, ele contou-lhe como viveu depois de terminar com ela. Mas eu nunca me casei, confessou Marcelo de repente. No começo eu não conseguia te esquecer, e depois, uma coisa após a outra foram surgindo. Designações para zonas de conflito. Houve vários ferimentos, passei por hospitais, eu não tinha tempo para a família, e após uma lesão grave há 2 anos me aposentei. Atualmente trabalho como chefe da Divisão Regional da Defesa Civil. Marcelo, por que você não vem me visitar hoje? Sugeriu Helena de repente. Estou sozinha agora, meu marido está em viagem. Venha ver que tipo de apartamento temos, vamos sentar e relaxar como antigamente. Tendo combinado de se encontrar, eles se separaram. Cada um seguiu com seus afazeres. E à noite Helena preparou uma mesa linda. Para o prato principal, ela fez filés à milanesa. Lembrava-se bem de que, em sua juventude, Marcelo gostava muito deles. O homem era pontual. Chegou exatamente na hora marcada, com um enorme buquê de rosas vermelhas. Helena, eu olho para você e parece que os 15 anos nunca aconteceram. Você é tão jovem e bonita. Ele não resistiu em elogiar. Helena sentiu-se um pouco deslocada. Ela claramente viu que o amor de Marcelo não foi a lugar nenhum. Parece que ele amou apenas ela a vida toda. Foi muito comovente e incomum, e Helena não sabia como reagir. Marcelo ainda nutria sentimentos ternos por ela e não os escondia, embora soubesse perfeitamente que ela era casada e não ia mudar algo na vida dela. Helena admitiu para si mesma que a presença de Marcelo fazia o coração dela palpitar. Ele começou a bater descontroladamente quando eles se encontraram no corredor da prefeitura, e ela o reconheceu. Foi a mesma coisa agora, quando ela o recebeu como convidado. Helena recompôs-se. Quero te mostrar o apartamento, vamos lá. Ela o conduziu até uma enorme varanda, onde havia uma mesa e 2 cadeiras. Sentou-se em uma delas. Sempre que estou de mau humor ou muito cansada, eu sempre venho aqui fora e observo a cidade. Me sinto melhor. Vou sentar um pouco e quando volto, terei forças e o clima melhora. E sempre me pareceu que na família, a principal fonte de bom humor e de energia deve ser o marido e as crianças, disse Marcelo, olhando tristemente para a mulher. Meu Rafael é meu marido e meu filho ao mesmo tempo, respondeu Helena com um sorriso. Ele próprio precisa constantemente de apoio e ajuda, então não posso realmente contar com ele. Marcelo já percebeu que não havia filhos na família, mas ele não se atreveu a perguntar por quê. Mas ficou absolutamente claro para ele que Helena não se sentia apoiada pelo marido. E foi triste. Depois, Helena mostrou os quartos e folheou um álbum de sua coleção de vestidos femininos, com a qual ela ganhou o 1º lugar no último concurso da cidade. Ao se aproximar da mesa posta, a mulher perguntou com um sorriso. Você ainda gosta de filés à milanesa? Eu os cozinhei para o prato principal. Vou trazê-los agora. Ela foi para a cozinha e o homem ficou gentilmente surpreso. Nossa, ela se lembrou de um detalhe tão pequeno. Os encontros noturnos se estenderam bem depois da meia-noite. Eles conversaram, mas não conseguiam concluir tudo. Conversavam e se olhavam bastante. Eram quase 2 da manhã, quando Marcelo disse que Helena precisava descansar pelo menos um pouco antes do novo dia de trabalho. Despediu-se dela e foi para casa. A mulher não conseguiu dormir por um longo tempo. Ela se sentia tão bem ao lado de Marcelo. Lembrava-se e, ao mesmo tempo, não conseguia se lembrar de quando ela e Rafael tinham conversado com a mesma cordialidade e franqueza com que ela conversou com Marcelo hoje. A conclusão não foi nada agradável.
As interações de Helena com o marido estavam em uma frequência completamente diferente. Suas conversas giravam mais em torno de assuntos domésticos, comerciais e financeiros do que sobre espiritualidade e romantismo. Marcelo ligou no meio do dia útil seguinte e convidou Helena para almoçar, prometendo ir a qualquer lugar que lhe fosse conveniente. A mulher estava em seu ateliê naquele momento e sugeriu que se encontrassem em um restaurante próximo. Marcelo chegou exatamente meia hora depois e presenteou-a com um lindo buquê pequeno. Enquanto o casal estava sentado à mesa, Helena decidiu verificar todos os detalhes. Olhando o homem nos olhos, ela afirmou com firmeza: Marcelo, vamos chegar a um acordo agora mesmo. Eu sou casada e não vou trair meu marido. Não quero te confundir. Se você está procurando um relacionamento amoroso, é melhor procurar outra mulher. Somos apenas amigos, entendeu? Ela tinha certeza de que Marcelo concordaria imediatamente com ela, mas o homem sorriu e olhou para ela. Helena, você expressou sua posição honestamente, então vou ser completamente honesto. Mesmo sendo casada, não há nenhum homem por perto. Dá para perceber até pelo jeito que você fala comigo. Você está acostumada a tomar decisões sozinha, mas não porque seja inteligente e independente, mas apenas porque não há nenhum homem ao seu lado para tomar as decisões mais importantes da vida. Helena ficou perdida. Havia um toque de muita verdade, e ele continuou. Eu já cometi um erro uma vez. 15 anos atrás, quando você disse que amava Rafael, me afastei. Agora posso ver claramente que ele não te fez feliz. Você não precisa de um homem como Rafael. E que tipo de pessoa é alguém como você? E em que vocês são diferentes um do outro? Se você quer me ofender, disse Marcelo calmamente, então não vai dar tudo certo. Nunca guardo rancor de quem amo, mas Rafael e eu não temos nada em comum. Para um homem apaixonado, sua mulher é uma deusa. Ele se curva diante dela, faz tudo para que ela possa se banhar em amor e felicidade. Você não parece ser esse tipo de mulher. Então ele não te ama. Você está bem com isso? Helena permaneceu em silêncio. Um mês atrás, ela teria discutido com Marcelo, mas depois de conhecer a cigana e após as estranhas ameaças encontradas no notebook do marido, ela já não tinha certeza de nada. Não estava apaixonada nem acreditava na fidelidade de Rafael. Tinha vergonha de admitir, mas sentia que Marcelo estava certo e o homem decidiu terminar seu breve discurso. Portanto, Helena, disse ele olhando-a com ternura, aviso-te, lutarei pelo teu amor. Se Rafael provar que te ama e você decidir ficar com ele, eu desaparecerei da sua vida para sempre. Mas se eu entender que você estará melhor comigo do que com ele, farei tudo por você. Quero que você aprenda o que significa ser uma mulher amada. As palavras de Marcelo emocionaram Helena. Ela entendeu que ele estava dizendo as coisas certas. Nem seu marido Rafael, nem a mãe dele, jamais lhe conferiam um calor especial na alma. Eles eram generosos com comentários e cobranças, mas não havia gratidão nem amor. Mas durante todos esses anos, Helena tentou ser necessária para eles. Ela sempre vinha em socorro, nunca contava o dinheiro que gastava com eles, mas eles nunca se tornaram verdadeiramente queridos e amados. Ao perceber que o humor de sua interlocutora havia piorado, Marcelo apressou-se em acalmá-la. Ok, Helena, chega dessa conversa difícil. A verdade nem sempre é agradável. Esqueça tudo. A vida ela mesma vai cuidar de todos os detalhes. Tenho certeza de que isso acontecerá em breve. Confie em mim. Conte-me como estão as coisas com o novo ateliê. Ao final do almoço, o humor de Helena visivelmente melhorou. Ela se deu conta de que não queria se separar de Marcelo. Ele era tão calmo e tranquilo. Só queria sentar ao lado dele, ouvi-lo e olhar em seus olhos amorosos. Alguns dias depois, Helena foi a negócios para o centro da cidade. Por puro acaso, viu em um banco de um pequeno parque a cigana familiar com um menino. Helena ficou muito feliz em encontrá-los. Imediatamente, se dirigiu para ela. A jovem cigana estava sentada novamente debaixo da árvore. E novamente tinha um olhar distante, como se estivesse pensando em algo próprio, e parecia que não notava nada. Muito bem. Olá,
disse Helena sorrindo e parou ao lado da jovem. Que bom que te conheci. Queria te perguntar uma coisa. A cigana olhou para ela com os olhos cheios de anseio. Helena parou abruptamente. Ela percebeu que a jovem bruxa estava passando por momentos difíceis. Acho que você tem algum tipo de problema, perguntou Helena hesitante. Talvez haja algo que eu possa fazer para te ajudar? Conte-me o que aconteceu. A expressão da jovem cartomante mudou. Ela olhou com ternura para Helena. Você foi a primeira a querer me ajudar, mas ninguém consegue me ajudar com o meu problema. A jovem sorriu tristemente. Recentemente meu marido faleceu. Ele era jovem, bonito e corajoso. Nós nos amávamos muito. E agora o chefe da nossa comunidade decidiu me casar com um homem rico. Ele tem quase 60 anos, não é nada bonito, mas essa pessoa é muito má, perversa e invejosa. Sei que as coisas vão ficar ruins para mim e para o meu filho por causa dela, mas eu não posso recusar. Nossas leis não me permitem ir contra a vontade dos mais velhos. Helena percebeu que não sabia como poderia ajudar a jovem, então simplesmente se solidarizou com ela. Sinto muito que tudo esteja tão triste para você, mas se ainda houver algo em que eu possa ajudar, me ligue, disse ela entregando seu cartão de visitas à cigana. Você me ajudou e eu realmente quero te ajudar com algo também. A cartomante escondeu silenciosamente o cartão de visitas em um dos muitos bolsos de sua saia longa e olhou para Helena com curiosidade. E vejo que sua vida está começando a mudar aos poucos. Isso é bom. Chegou a sua vez também para descobrir o que é a felicidade. O que você quer dizer? Perguntou Helena. Mas a cigana apenas riu. Mais 2 semanas e você saberá tudo. Tenha um pouco de paciência e venha visitar com mais frequência sua sogra. O ideal é depois das 8 da noite. Assim você poderá fazer tudo. Não só saber, mas também ver com meus próprios olhos. Dito isso, a cigana se afastou de Helena e a mulher percebeu que a jovem cartomante não lhe diria mais nada naquele dia. Despediram-se cordialmente e cada uma seguiu para seus próprios assuntos. Passaram-se 2 semanas e durante esse tempo, Helena encontrou Marcelo 2 vezes. Eles passearam no parque no domingo e jantaram juntos no restaurante durante a semana. Helena tinha medo desses encontros. Sentia que a cada um deles ficava ainda mais dominada pelos antigos sentimentos que nutria por aquele homem. Rafael enviava mensagens de texto curtas quase todos os dias, dizendo que sentia falta e estaria em casa em breve. A sogra nem ligou. Helena discou o número dela sozinha uma vez, perguntando se ela precisava de ajuda. Mas nas 2 vezes, Dona Neuza foi muito taciturna e encerrava as conversas rapidamente. Helena sabia que sua sogra não gostava quando visitas inesperadas chegavam até ela. Mas esta noite, ela decidiu visitar Dona Neuza. Lembrou-se das palavras da cigana sobre uma daquelas visitas à sogra poder revelar algo muito importante. Após ter comprado o bolo favorito da sogra na padaria, por volta das 8 horas da noite, Helena tocou a campainha da casa de Dona Neuza. Ela ficou surpresa ao ver a nora parada na soleira da porta e a convidou para entrar no apartamento. "Por que você está visitando alguém tão tarde?" A mulher perguntou à hóspede com desagrado. "Eu já estava me preparando para ir para a cama." "Estou me sentindo um pouco inquieta, Dona Neuza", disse Helena solícita. "Você costuma me ligar dia sim, dia não, mas desta vez ficou tudo tão quieto por uma semana inteira. Pensei que talvez você estivesse doente, mas você não queria me incomodar. Decidi me certificar de que estava tudo bem com você. Por isso, vim depois do trabalho." "Bem, já que está aqui, vamos tomar um chá", disse a sogra, sem esconder a irritação. De repente, o telefone de Helena tocou. Era uma mensagem do banco. O limite de R$300 mil para hoje foi atingido. Se precisar de um valor superior ao limite, entre em contato com o banco. Helena ficou perplexa. Ela não usava sua conta bancária há muitos dias. Tinha dinheiro suficiente no cartão. Rapidamente verificou o aplicativo do banco no celular e viu que R$300 mil tinham sido sacados da conta dela hoje por Rafael, usando a procuração. Mas isso não foi tudo.
Helena percebeu que seu marido sacava dinheiro todos os dias enquanto estava em viagem da conta. Eram quantias variadas, de 30 a 80 mil reais por dia. Mas por que ele precisaria de uma quantia tão grande de dinheiro para uma viagem? Helena revogou imediatamente a procuração. Agora Rafael não poderia sacar um único centavo, mas esse dinheiro deve ser suficiente para ele, que já conseguiu tirar. Que ele primeiro explique para que precisava deles. Dona Neuza percebeu como a nora escureceu. Ela empurrou uma xícara de chá em sua direção, colocou um pedaço de bolo em um prato e olhou para a convidada com preocupação. Helena, o que aconteceu? O que você leu lá? Não é Rafael que escreveu alguma coisa para você? Não é Rafael, mas é sobre ele. Helena decidiu não esconder a verdade da sogra, tendo absoluta certeza de que, em questões financeiras, Dona Neuza estaria do seu lado. A mulher era econômica, a ponto de ser mesquinha, e sempre dizia a Rafael e Helena que estavam desperdiçando muito dinheiro. Você consegue imaginar, Dona Neuza, disse Helena, mal conseguindo conter a indignação. Rafael sacou 300 mil reais da minha conta hoje. Por acaso você sabe por que ele precisava de tanto dinheiro? Mas a sogra não se surpreendeu e não ficou indignada. Olhou calmamente para a nora. Helena, você me surpreende. Você sabe que Rafael não é esbanjador. Se ele sacou o dinheiro, significa que precisa dele. Talvez tenha contraído algum tipo de infecção lá e esteja sendo tratado em uma clínica particular. Ou talvez decidiu te dar um presente real. Um presente real para mim com meu próprio dinheiro? Helena não resistiu à amarga ironia. Ele deveria ao menos ter me consultado. Eu tinha apenas 1,5 milhão lá. E em 3 dias os tecidos e acessórios do exterior vão chegar. Vou precisar de 1,2 milhão, mas já acabaram. O que devo fazer? A sogra começou a reclamar. Parecia sentir algo como vergonha do filho ou culpa por ter criado uma pessoa assim, um amante da vida às custas de seus entes queridos. Ela olhou para Helena com conciliação e disse com uma voz gentil: Está bem, vá até a varanda e respire um ar fresco. Está agradável agora e vou pegar uma garrafa de vinho e aquecê-la. Vamos tomar um drink, relaxar e ter uma conversa tranquila, pensar sobre o que fazer com Rafael. Helena pensou que não queria ver ninguém e foi feliz para a varanda. Sentou-se na poltrona favorita da sogra. Cerca de 10 minutos depois, ouviu Dona Neuza chamá-la. Helena levantou-se a contragosto e caminhou sem pressa até a cozinha. Passando pelo quarto da sogra, viu uma nova foto emoldurada na mesa de cabeceira. Curiosa, pegou-a e ficou paralisada. A foto mostrava Rafael com sua amiga Juliana. Helena, sem pensar 2 vezes, entrou na cozinha e enfiou a foto bem debaixo do nariz da sogra. Dona Neuza, explique o que é isto. A voz e as mãos de Helena tremiam de indignação. A sogra arrancou o porta-retratos das mãos da nora e disse irritada: Por que você sempre se mete onde não é chamada? Você está procurando problemas na sua cabeça. Bem, sim, este é Rafael e sua amiga Juliana. Ela é a mesma que foi ao resort. Acontece que Rafael também tinha sido enviado para lá em uma viagem. Foi lá que eles se encontraram. Ele imediatamente me contou. Mas você pediu para eu não te contar, senão você ia sacar na hora o que estava pensando. A sogra olhou para Helena com o olhar mais sincero que era capaz de lhe dirigir. Foi através desse olhar bondoso e sincero que Helena percebeu que estava sendo enganada. Ela sentou-se à mesa, serviu-se de vinho, bebeu tudo de um só gole e perguntou à sogra: Eles estão tendo um caso? A mulher começou a se agitar, aproximando os pratos de comida da convidada. Helena, como é que eu vou saber o que está acontecendo entre eles? Não havia nenhum romance quando eles foram embora. E como eles se encontraram lá? Talvez algo tenha começado. Você sabe como é nas férias. Você está enganada, Dona Neuza, disse Helena com ressentimento. Você sabe perfeitamente que eu não tenho muito tempo para descansar. Fico o tempo todo no trabalho. Rafael, ao que parece, não se priva de nada. Então Helena decidiu que era hora de perguntar sobre a estação central, onde tinha visto sua sogra com Rafael. Conte para mim, Dona Neuza, começou Helena sarcasticamente.
Por que você escondeu de mim que Rafael estava na cidade quando conheci Juliana? E o que vocês estavam fazendo juntos na estação central, perto do depósito de bagagens? Helena ficou tão indignada com a informação revelada que se esqueceu completamente das instruções da jovem cigana para não se precipitar nos eventos e não perguntar nada a ninguém. A mulher olhou para a sogra, mas de repente ela empalideceu, agarrou o peito e desabou pesadamente na cadeira. Um comprimido, sussurrou a aposentada. Helena ficou seriamente assustada. Dona Neuza, vou te dar um comprimido agora. Não me importo com Rafael e Juliana. Resolvemos isso depois. O importante é que você sobreviva. Acho que Rafael nos explicará tudo e voltaremos a viver como antes. As últimas palavras foram como um bálsamo para o coração de Dona Neuza. A pílula fez efeito muito rápido e logo as mulheres estavam conversando tranquilamente à mesa. Depois de se certificar de que sua sogra estava completamente calma, Helena voltou para casa. Já era noite, mas ela não conseguia dormir. Sentou-se na varanda do apartamento e pensou que agora a vida dela nunca mais seria a mesma. Ela jamais perdoaria a traição de Rafael. Sua alma estava pesada e sombria. De repente, o telefone tocou. Era Marcelo. Olá, cumprimentou o homem. Estou passando de carro em frente à sua casa e vejo luzes acesas em todas as janelas. Não consegue dormir? Sinto-me muito mal, disse Helena em voz baixa. Descobri que Rafael está me traindo com a melhor amiga. Uma amiga. Talvez você se lembre dela, Juliana. Sim, eu me lembro da Juliana, confirmou Marcelo. Vou subir até você agora. Depois de chegar, Marcelo tentou acalmar Helena. Você tem certeza de que existe algo entre eles? Talvez sejam apenas rumores? Não se chateie antes da hora. E de repente, Helena começou a chorar. Ela não chorava há muito tempo. Não, desde que se casou, sempre acreditou que uma mulher forte não tem o direito de chorar. E ela sempre teve que ser forte. Afinal, alguém na família precisa resolver todos os problemas e tarefas. Hoje, a compostura de Helena lhe faltou. Ela caiu em prantos bem na frente de Marcelo, escondendo o rosto no ombro dele. O homem ouviu suas palavras enquanto ela soluçava. Eu sempre tentei ser uma boa esposa. Fiz tudo o que tinha que fazer e não exigi nada de Rafael. Por que ele fez isso comigo? Porque ele é um tolo, disse Marcelo com convicção. Um tolo e um egoísta. Ele não vê nem valoriza ninguém além de si mesmo. Não entendo o que Rafael e Juliana poderiam ter em comum. Eles sempre pareceram pessoas muito diferentes. Não quero falar sobre eles, disse Helena. Amanhã vou começar a preparar os papéis do divórcio. Marcelo ficou sentado ao lado de sua amada mulher a noite toda, consolando-a e explicando que o divórcio não é o fim da vida. Helena era muito grata ao homem, pelo fato de ele não ter tocado no assunto de um futuro compartilhado naquela noite. Marcelo entendia perfeitamente que agora não era o momento de falar sobre seus sentimentos. Primeiro, precisava esperar até que Helena superasse o infortúnio que lhe aconteceu e finalmente se acalmasse. Marcelo sabia que isso levaria tempo e estava pronto para esperar o tempo que fosse necessário para que sua amada sobrevivesse à traição do marido e à traição de uma amiga próxima. De manhã, Helena fez café. Eles tomaram uma xícara e o homem foi para sua casa. Chegou a hora de se arrumar para o trabalho. Helena estava relaxando na água morna da banheira quando ouviu o telefone tocar no quarto. Não estava esperando nenhuma ligação importante. Então, não estava com pressa. Depois de sair da banheira, foi para o quarto e viu que seu marido a estava chamando com tanta insistência. Enquanto ela estava na banheira, ele ligou 18 vezes. Enquanto Helena pensava se deveria ligar de volta para Rafael ou não, ele discou o número dela novamente. Helena, por que você não atende? Ela ouviu a voz preocupada do marido. Você está bem? Sim, estou bem, respondeu Helena friamente. Você não tem mais perguntas? Helena, recebi uma mensagem informando que você revogou a procuração do banco. Isso é verdade? É verdade, respondeu ela, ainda friamente. Espero que não tenha mais perguntas para mim. Então, o que aconteceu, querida? Helena riu.
Rafael, esta é a primeira vez na sua vida que me chama de querida. Qual é o sentido? Helena, não é engraçado, disse o marido irritado. Explique-me por que está fazendo isso. Bem, não vou explicar agora. A mulher não o deixou terminar. E disse asperamente, se não me engano, você vai voltar em 2 dias. Até lá, estarei pronta para te contar tudo. Enquanto isso, pense você mesmo. Helena desligou e bloqueou o número do marido, assim como o de Juliana. Ela não ia mais lidar com eles. Essas pessoas simplesmente deixaram de ser importantes para ela. Deixaram de existir como se nunca tivessem existido em sua vida. Antes da chegada do marido, Helena queria conhecer a jovem cigana a todo custo. Ela lamentou não ter pedido o número de telefone dela, mas esperava muito encontrá-la em algum lugar, em um daqueles lugares onde já se tinham visto. E assim aconteceu. A cigana e o rapaz estavam sentados debaixo de uma árvore em um pequeno beco no centro da cidade. Helena já sabia que ela costumava esperar ali pessoas que queriam que lessem a sorte. A cartomante até disse que tinha clientes regulares. Mas Helena nunca viu nenhum deles, embora não duvidasse nem um pouco do dom de profecia da cartomante. Ao ver a cigana, Helena aproximou-se dela. A jovem cartomante sorriu para a velha conhecida. E vejo, disse a cigana, que você já está quase mais calma. Sim, confirmou a mulher. Agora eu sei de tudo, mas tenho mais uma pergunta. Marcelo não vai me tratar da mesma forma que Rafael me tratou. Talvez seja melhor eu ficar sozinha? A cigana sorriu. Marcelo é o seu destino. Você cometeu um erro quando teve que escolher entre 2 homens, não deu ouvidos ao seu coração. Ele já tinha decidido e te disse que você ama o Marcelo. Não duvide dele. Helena suspirou aliviada e a cigana escureceu e disse de repente, mas você está enganada se pensa que o segredo do seu marido lhe é conhecido. Você ainda não sabe a coisa mais importante. Você descobrirá tudo amanhã. Ele chegará pela manhã e vai visitar sua sogra esta tarde. Não deixe de ir, mesmo que seu marido não vá deixar você vê-la. Helena ficou estupefata. Ela tinha certeza de que agora sabia tudo sobre Rafael. Que outro segredo a cigana teria mencionado? Será que Rafael tem mesmo não uma, mas 2 ou 3 amantes? Mas Helena era profundamente indiferente a isso. Seu marido deixou de existir para ela, e ela não se importava com as inúmeras amantes dele. Helena nem sequer cogitava que pudesse ser algo mais que ela suspeitava. De manhã, ela estava se arrumando para o trabalho, quando a campainha tocou. Rafael havia retornado de sua viagem, bonito, bronzeado e muito alegre. Você descansou bem? Perguntou a mulher ao marido em tom de deboche. Maravilhoso, respondeu Rafael, e imediatamente parou abruptamente. Afinal, tive sorte de a viagem ser para o sul. Era bastante agradável lá. Rafael hesitou, e Helena percebeu que ele queria falar sobre algo importante. Helena, tive que gastar muito dinheiro desta vez, começou Rafael com voz culpada. Mas sua esposa o interrompeu. Não se preocupe, disse ela com um sorriso. Eles me concederam um empréstimo do banco para que eu pagasse os fornecedores. Então está tudo bem. Ela começou a calçar os sapatos. Você já vai embora? Perguntou Rafael. Ainda é muito cedo. Bom, alguém tem que cuidar dos negócios, disse a mulher, olhando para o marido com desdém. Tenho muitas coisas importantes para fazer hoje, então até mais tarde. Ela contornou o marido, que se aproximou para beijá-la, e saiu do apartamento. Helena tinha muito o que fazer hoje. De manhã, ela planejava passar no escritório de advocacia, onde o advogado cuidaria do processo de divórcio. Helena realmente não queria dividir com um marido preguiçoso e traidor o apartamento dela e o negócio dela. Ele não moveu um dedo para conseguir tudo isso que apareceu em sua família. E ele geralmente não se limitava em seus gastos. Após ficar sentada com o advogado por quase 3 horas, Helena foi para seu ateliê e de lá foi até a casa da sogra, a quem a cigana havia insistido para que ela visitasse. Quando a sogra abriu a porta, Helena pensou que a mulher fosse desmaiar. O rosto de Dona Neuza estava inexpressivo. Nunca antes em toda a sua vida, a nora tinha visto a sogra tão deplorável e confusa. Helena, não vou deixar você entrar,
disse Dona Neuza, abrindo os braços para os lados e bloqueando a passagem quando Helena já estava parada no corredor. Estou doente, vá embora. Mas então, um som alto e risadas alegres de crianças ecoaram. A convidada surpresa contornou a sogra e entrou na sala de estar. Juliana estava sentada na cadeira, satisfeita. De um lado dela estava sentado um menino de aproximadamente 1 ano e uma menina de aproximadamente 3 anos, e do outro lado estava um adolescente que os filmava em vídeo. Uma Helena atônita literalmente desabou em uma cadeira. Ao ver as crianças, ela entendeu por que Juliana nunca mostrou a ela fotos de seus filhos e filha. Ambos os meninos eram cópias de Rafael. Apenas a filha se parecia com Juliana, e os filhos se pareciam com o pai. Olá, disse Helena, recuperando-se um pouco do choque, olhando para o menino mais velho. Resolvi dar uma passada para visitar Dona Neuza. Talvez você pudesse me mostrar algumas fotos do Sul? O adolescente, que aparentava ter entre 15 e 16 anos, acenou com a cabeça e entregou a Helena um tablet com fotos e vídeos. Enquanto uma confusa Juliana tentava descobrir o que fazer em seguida, Helena percorreu as telas do tablet. Rapidamente percebeu que Rafael não estava em viagem de negócios, mas sim de férias com a amada esposa e filhos. Estas eram fotos e vídeos da praia, cafés, lojas e parques. Depois de terminar de olhar as fotos, Helena mandou as crianças para outro quarto. Apenas ela e Juliana permaneceram na sala de estar e Dona Neuza. Surpreendentemente, Helena estava completamente calma. Ela não conseguia entender por que o marido dela escondeu o relacionamento com Juliana por tanto tempo. Ela perguntou às mulheres sentadas ao lado dela sobre isso. Sua amiga pareceu confusa e culpada e permaneceu em silêncio. Mas a sogra falou de forma decisiva e assertiva. Era impossível ver Juliana sofrer sem chorar, porque Rafael escolheu você como esposa, não ela. É por isso que ela veio ao seu casamento sozinha, sem o marido. Ela decidiu tentar a sorte e reconquistá-lo de você. Não deu certo, mas ela conseguiu engravidar dele depois disso. Helena ficou chocada. Sua amiga só tinha ido ao casamento delas durante 3 dias e conseguiu engravidar do noivo. Isso foi o cúmulo da insolência, e a sogra continuou a explicar. Quando o filho mais velho de Rafael e Juliana tinha 3 anos, o marido dela começou a duvidar que a criança fosse seu filho. O marido de Juliana começou a escrever cartas ameaçadoras, e então Rafael quis ver seu filho. Juliana chegou aqui com ele e engravidou pela 2ª vez. Bem, é só isso que vocês fazem, disse ela com desgosto. Não fique zangada, Helena, disse a sogra com um tom de culpa. Você viveu em paz durante todos esses anos, não sabia de nada disso, mas você sabe o quanto Rafael e Juliana tiveram que suportar? Afinal, o marido dela fez testes de DNA e descobriu que nenhum dos 2 filhos era dele. Ele se divorciou dela e não pagava pensão alimentícia, então eles mal conseguiam se sustentar. De quem é a filha? Perguntou Helena a Juliana, em tom de deboche. De Rafael, respondeu a amiga em voz baixa. Mas explique-me, exigiu Helena. Por que Rafael não se divorciou e foi morar com a família, já que você tem tanto amor e 3 filhos? Sim. Ela olhou de forma ameaçadora para a sogra. E com que dinheiro eles viveriam? E enquanto Rafael estivesse com você, ele tinha direito legal à metade de tudo que estava em casa. Então eu estava fazendo de tudo o mais rápido que podia. Considere que um dos meus filhos já está quase adulto. O menino fez 15 anos. Helena ficou com muita náusea ao estar perto daquelas pessoas. Levantou-se silenciosamente e saiu do apartamento. Mas ela não podia voltar para casa. Entendia que agora estar com o marido ia ser ainda mais repugnante do que ficar perto da sogra e da Juliana. Ela ligou para Marcelo. Posso ir para você? Estou viajando, respondeu Marcelo surpreso e encantado com a pergunta de Helena. Estarei aí em meia hora. Você sabe meu endereço? Marcelo explicou onde morava atualmente e enviou o endereço de seu novo apartamento, que recebeu quando se tornou chefe do Departamento Regional da Defesa Civil. E 1 hora depois, Helena já o visitava.
Ela lhe contou vividamente tudo o que havia acontecido hoje na casa da sogra e da amiga. Contou o quanto os filhos dela se parecem com o marido e, com lágrimas nos olhos, ela disse: Marcelo, você precisa entender que nós nunca teremos filhos. Marcelo a acalmou o melhor que pôde, e a mulher admitiu que não conseguia ficar na mesma casa que o marido e queria dar a ele uma semana para se mudar para a casa da mãe. Ela pediu para ficar abrigada por um tempo. Sem problema, respondeu Marcelo alegremente. Escolha qualquer um dos 2 quartos que preferir e acomode-se lá. À noite, reunindo coragem, Helena ligou para Rafael e disse-lhe que ele tinha exatamente 7 dias para empacotar todas as suas coisas e sair do apartamento. De jeito nenhum, objetou Rafael. Você e eu temos direitos iguais sobre o apartamento. Você deveria agradecer por eu não precisar do seu ateliê. Se for esse o caso, não te ligarei mais. Você falará com meu advogado, disse Helena. Ela teve sorte com o advogado, um profissional experiente e muito atento. Ele solicitou extratos de todas as contas de Helena e descobriu que, há anos, Rafael fazia saques constantes usando a procuração da esposa. Mais da metade do dinheiro havia sido retirada por ele. Todas as despesas da família Helena sempre pagou, como também foi confirmado pelos documentos bancários. Um mês depois, ocorreu o julgamento e o casal se divorciou. Rafael desistiu de seus direitos de propriedade, temendo que, se alguém decidisse contar tudo até o último centavo, ele ainda ficaria devendo à ex-esposa. Helena não pôde retornar ao apartamento onde havia sido enganada por tanto tempo. Decidiu vender o imóvel e ir morar com Marcelo. Eles moravam juntos e planejavam se casar na véspera de Ano Novo. Um mês depois de se mudar para a casa do noivo, Helena descobriu que estava grávida. A felicidade do casal não tinha limites. E quanto a Rafael e Juliana? Sem o dinheiro dos negócios de Helena, era difícil sustentar 3 filhos além das possibilidades do pai. Agora, o filho de 40 anos pedia dinheiro à mãe. Quase toda a pensão de Dona Neuza era destinada ao sustento de seus amados netos, que moravam no apartamento com a aposentada. Juliana só agora percebeu o quão inútil e inadaptado à vida era Rafael. Ela chorava frequentemente por sentir-se culpada em relação à amiga e por perceber o terrível erro que cometera ao trair o marido e unir sua vida a Rafael. Helena, por sua vez, nunca mais olhou para trás. Ao lado de Marcelo, descobriu o que era ser verdadeiramente amada. Quando seu filho nasceu, ela entendeu que havia finalmente encontrado a felicidade que sempre mereceu. A cigana tinha razão desde o início. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Se você gostou desta história de reviravolta e emoção, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei. Compartilhe com aquela amiga que adora uma história boa. E conte nos comentários o que mais te tocou nessa história. Foi a traição, a descoberta ou a força da Helena para recomeçar? Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão mexer com o seu coração.